Quero te atualizar também sobre Casemiro, nome que é um velho sonho dentro do Flamengo. Para completar, sobre o Flamengo que mais uma vez vai lotar Maracanã, mesmo com muito tempo de antecedência, ingressos com bom número de vendas. Bora te atualizar também sobre Bruno Henrique. O advogado do Flamengo, enfim, se pronunciou e considerou a punição ao atacante branda. Tudo sobre as negociações entre Evangelos Marinax e John Textor e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso te atualizar também sobre o Flamengo. Próximo jogo decisivo do Fla, da Libertadores, acontece apenas no dia 18, na quarta-feira da outra semana, mas já são mais de 30 mil ingressos vendidos para o duelo diante do Estudiantes no Maracanã. Com uma lembrança importante, apenas sócios torcedores tiveram a oportunidade de comprar ingressos até agora. A venda para o público em geral abre apenas na sexta-feira. Resta saber se existirão ainda ingressos até lá. Bora falar agora sobre Casemiro. Cheguei a contar para vocês durante o final de semana sobre a chance de o Casemiro, ao fim do seu contrato com o Manchester United, voltar ao Brasil. Ele tem vínculo com o gigante inglês até junho do ano que vem. E a partir daí, dá para cravar que ele não fica no United e as possibilidades mais reais seriam de jogar na Arábia Saudita, onde ele é especulado há bastante tempo, ou voltar ao Brasil. Casemiro, que já tem 33 anos de idade, faz 34 no início da próxima temporada. Pois bem, quero assegurar para vocês que o Casemiro tem seu nome pensado, discutido e analisado no Flamengo há pelo menos alguns meses. Desde que o José Botto se tornou o diretor executivo de futebol do Fla, em janeiro, o nome do Casemiro é tema. Não dá para dizer que há um consenso, mas o Felipe Luiz gosta bastante do Casemiro. Eles formaram dupla, jogaram juntos na seleção brasileira. Danilo e Alexandre, outros líderes do elenco, também gostam demais do Casemiro e entendem que ele seria um enorme acréscimo. José Botto não se opõe, mas entende que trata-se de um negócio muito difícil. Até porque o Casemiro hoje, na Premier League, tem um dos maiores salários. Ele fatura no Manchester United 11 milhões de reais por mês. Só para você entender, na temporada passada ele tinha o terceiro maior salário da Premier League, só ficando atrás de Kevin De Bruyne, que foi jogar no Napoli, e de Haaland, que é jogador do Manchester City. Só para completar, se o Casemiro optar por voltar ao Brasil, ele sabe que vai precisar se adequar a uma realidade financeira completamente diferente. E aí que o Flamengo, com um dos maiores projetos e capacidade de investimento do país, passa a ser uma opção absolutamente real, mas esse é um assunto que vai ficar para 2026. Ah, só mais uma. Antes de fechar com o Jorginho, houve até um debate um pouco mais quente no Flamengo a respeito do nome do Casemiro. Como o Jorginho acabou se acertando com o Fla, a discussão em relação a Casemiro foi adiada para 2026. Quero falar agora sobre o Flamengo. Se você, como eu, considerou a pena aplicada a Bruno Henrique pelo STJD na semana passada muito suave, muito branda, saiba que o Flamengo pensa diferente. Michel Acef, advogado que representou o Fla nesse julgamento, entendeu que o Bruno Henrique merecia uma pena mais branda, inferior aos 12 jogos de suspensão, com a lembrança de que ele corria o risco de pegar até 2 anos de gancho. Vou separar uma frase do Michel Acef em entrevista ao Sport TV nessa segunda-feira, abre aspas. Tenho ouvido muita discussão sobre a pena ter sido branda. O que aconteceu com o Bruno Henrique não tem nenhuma relação com os casos julgados pela STJD antes. As punições mais severas puniram uma fraude ao jogo, ou seja, alguma combinação fora para que no jogo algo artificial acontecesse. Entre outras coisas, o Michel Acef está defendendo que o caso específico do Bruno Henrique foi combinado com o Flamengo. Bruno Henrique tinha 2 cartões amarelos, o próximo jogo depois da partida contra o Santos era contra o Fortaleza, em que ele cumpriria a suspensão para voltar inteiro e ficar à disposição para a partida super importante contra o Palmeiras. Segundo Michel Acef, o que aconteceu no caso específico do Bruno Henrique foi um vazamento de informação privilegiada. Bruno Henrique teria contado para sua família que receberia um cartão amarelo já combinado com o Flamengo. Então não houve prejuízo ao Flamengo, nem ao jogo, porque o Flamengo já sabia desse cartão. Acontece que esse vazamento, essa informação confidencial que foi repassada pelo Bruno Henrique a seus familiares acabou lesando casas de apostas. Isso também, inclusive, virou uma investigação e um julgamento que acontecerá em breve na esfera civil. Só para completar, segundo Michel Acef, o mais justo seria que o Bruno Henrique sofresse uma punição menor, inferior a 12 jogos, até por isso o Flamengo recorreu.
repercussão extremamente negativa, muita gente entendendo que o Flamengo foi favorecido no episódio. Gostaria de saber a sua opinião. Use o espaço para comentário para registrar se você está do lado do Michel Acef, entende a punição como branda ou se você considera que ele merecia uma punição mais pesada. Casemiro está voltando ao Brasil, a Lusa pode ser o destino dele? Não, Atila. Bora falar sobre o Casemiro. 33 anos de idade, titular no Manchester City e titular absoluto na seleção brasileira. Ele tem contrato com o United até junho do ano que vem. Não vai renovar o contrato até porque ganha demais. 11 milhões de reais por mês. E o United entende que o ciclo dele se acaba antes da Copa do Mundo, um pouco antes, né? Acaba a temporada, os jogadores vão para a Copa e aí depois escolhem seu futuro. Desde o ano passado, o Casemiro tem sido muito pressionado para jogar na Arábia Saudita, com a possibilidade de ganhar até mais do que os 11 milhões de reais atuais. Então, as duas principais alternativas para o Casemiro: se mandar para a Arábia Saudita a partir da metade do ano que vem ou vir jogar no Brasil. Levando em consideração que ele é um cara que ganha 11 milhões de reais por mês há bastante tempo, dá para dizer que patrimônio não é problema para o Casemiro. Então, se ele quiser se aventurar no futebol brasileiro, dá para assegurar que o Flamengo é um alvo, que o Flamengo é um interessado, tá? Um pouquinho antes do Flamengo fechar a contratação do Jorginho, já existia uma conversa entre o Flamengo e o Casemiro, mas o negócio foi abortado, até por conta das condições. Se o Casemiro quiser voltar ao Brasil, posso assegurar que José Boto, que Felipe Luiz e até atletas como o Danilo e o Alexandro vão gostar de contar com o jogador, tá bom? Né? Nicole e o Talisca, a proximidade dele com o Boto, por terem trabalhado juntos no Benfica, pode influenciar uma vinda a favor do Flamengo caso ele deixe de voltar? Ou pesa o Bahia o fato dele ser cria? O Thiago Máximo é quem pergunta. E eu diria que são 3 as possibilidades reais para o Talisca no ano que vem, quando acaba seu contrato na Turquia. O Corinthians, que é seu clube do coração, o Bahia pela relação com o time, e o Flamengo. Por ele saber que o Flamengo tem uma enorme capacidade de visualização, de barulho, se ele for bem lá, ele certamente vai deitar e rolar, né? Nicola, o Flamengo vai sair da Adidas, Samuel Batista não é por aí. O Flamengo abriu negociações com a Adidas para a renovação do contrato atual, que foi renovado recentemente, mas é que diante das novas cifras e da nova realidade financeira do Flamengo, o contrato atual ficou barato. Para falar sobre Casemiro, volante titular absoluto da seleção brasileira e um dos mais importantes da posição no planeta. Será que o Casemiro pode voltar a jogar no Brasil em 2026? Seu contrato com o Manchester United se encerra em junho do ano que vem. E já há sites no Brasil publicando que Palmeiras e Flamengo estão de olho no volante. A afirmação dessa matéria, publicada no sábado, dá conta de que em algum momento o Palmeiras e o Flamengo quiseram entender as condições do Casemiro. Por agora é impossível imaginar que ele saia do Manchester United. No clube inglês ele é dono de um dos maiores salários da Premier League, cerca de 11 milhões de reais por ano, um salário gigante. Mas é natural que depois desse contrato o Casemiro deixe o Manchester United e aí os próximos passos serão escolhidos depois da Copa do Mundo da temporada que vem. Existe uma possibilidade de um namoro antigo, de o Casemiro jogar na Arábia Saudita com cifras, inclusive, maiores do que as atuais. No Brasil, ele sabe que vai precisar reduzir consideravelmente seus ganhos. Mas, levando em consideração que se trata de um cara de 33 anos e com enorme capacidade financeira por todos os salários que recebeu desde que deixou o São Paulo, acho que não seria nenhum absurdo se ele abrisse mão de um pouco de grana a partir do fim do contrato com o United. Só incluiria numa possível vinda ao Brasil o São Paulo. Casemiro sempre se mostrou muito grato ao tricolor, que foi o clube que o revelou. Então, além de Palmeiras e Flamengo, que já teriam sondado o atleta, acho que vale a pena colocar o São Paulo também como uma das alternativas se o Casemiro, no ano que vem, depois da Copa do Mundo, decidir vir atuar por aqui. E você, o que pensa sobre Casemiro? A minha opinião, por aqui no futebol brasileiro, ele sobraria. Seria certamente um dos melhores, se não o melhor jogador da posição. Você concorda, discorda? Já usa espaço para comentário, registra a sua opinião. Então é isso aí, família. Ficamos naquele pique ritmado do Flamengo. Informações exclusivas e atualizadas para você acompanhar tudo. Não tá perdendo nada. Deixa aqui o like maroto. Se inscreva no canal. Ativa também o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do Megão, maior clube brasileiro. Combinado? Ficaremos por aqui naquele pique. Um grande abraço no seu coração. Sempre mais. Até o próximo vídeo. Fui.